tomei antes porque foram 4h30 de viagem de Sharm el Sheikh, ali as bordas do Mar Vermelho, até aqui. E nós vamos começar então a subir esse monte, deve durar mais ou menos 2h30. E lá de cima a gente continua a conversa. Bem-vindo direto do Egito, Monte Sinai, para você no Bíblia no Contexto. Iniciando a nossa caminhada, como você pode ver, tudo tremendamente escuro aqui no pé do Sinai, direto para você nesse programa Bíblia no Contexto. É chocante, céu totalmente iluminado, lindo, lindo. E assim começa a peregrinação. A primeira impressão que se tem aqui na primeira base para descansar é a lembrança de que Moisés com certeza sofreu para voltar ao Monte Sinai carregando as tábuas de baixo para cima. A subida vai ficando cada vez mais íngreme, o negócio é brabo, mas vamos lá, estamos aqui na primeira parada no meio das montanhas do Sinai. Continuamos a subida aqui entre os camelos e agora não estamos parando mais, porque parte do grupo está em camelo, parte a pé, mas é lindo, simplesmente maravilhoso essa subida para o Monte Sinai. Durante a caminhada é possível notar os muitos beduínos que aparecem oferecendo seus camelos para aqueles peregrinos que estão cansados demais para concluir a jornada de cerca de 15 quilômetros, claro que contando ida e volta. Dessa forma, esses serviços estão disponíveis para todos aqueles que queiram desembolsar alguns pounds egípcios. Ao chegar no topo do monte, quando o sol começa a nascer, é que se percebe a beleza da região da montanha de Moisés. Para minha surpresa, ao chegar no topo do monte, me deparei com esse grupo de pessoas que cantavam em profunda adoração. Era um grupo de russos ortodoxos, que vem para visitar não só o Monte Sinai, mas o monastério de Santa Catarina, que está aos pés do monte. Os russos ortodoxos comemorando a vitória de chegar aqui em cima, depois de tantas escadas, caminhando à noite. Bastante pessoas idosas fazem essa caminhada, é realmente impressionante, para relembrar de uma certa forma os 10 mandamentos, toda a saga de Moisés que ocorre aqui, recebendo aqui as tábuas da lei e mudando assim o curso da história. Finalmente aqui no topo do Sinai eu leio Êxodo capítulo 31, verso 18, que diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Só pra gente lembrar a saga então, como é que acontece. Moisés vem primeiramente no Monte Horebe quando ele avista a sarça ardendo. Lá nesse primeiro encontro com Deus, Deus revela para ele que seria Moisés, essa pessoa, o libertador do povo lá no Egito. E ele, nesse primeiro encontro, o que Deus fez ele entender é que ele deveria voltar para o monte com o povo depois que o povo fosse liberto. Aí Moisés vai para o Egito, passa lá poucas e boas com as pragas, aí finalmente eles voltam para o monte. Agora é interessante notar que a Bíblia menciona o nome do monte no primeiro encontro de Moisés com Deus diante da sarça que ardia, chamava-se Horebe.
Depois, quando Moisés volta com o povo já libertos do cativeiro egípcio, esse monte é descrito na Bíblia como Sinai, como eu acabei de ler aqui em Êxodo. O que a gente percebe é que talvez Horebe e Sinai são palavras para o mesmo local. Talvez o Moisés primeiramente se referiu à região, talvez depois ao nome do monte, ou talvez vice-versa. Talvez ele se referia primeiro a Monte Sinai como a região do Sinai e finalmente como Horebe, o nome específico do monte. Nós não sabemos. O fato é que a tradição aponta para esse local como o chamado monte ou montanha de Moisés, aonde Deus deu as tábuas da lei. Agora, o mais chocante é que se você ver ali à minha direita, você vai reparar que tem uma planície lá embaixo. Não sei se vai dar para avistar, mas lá embaixo você vai ter uma planície, que é a planície onde o povo de Israel ficava esperando Moisés com as suas determinações, com a lei, com aquilo que ele veio ouvir de Deus. E o povo ficou tão aterrorizado da presença de Deus, que após a primeira vez que Deus se manifestou nesse monte, o povo falou: Moisés, nós não queremos mais ouvir Deus. Vai você, fala com Deus e traz para nós o que nós devemos fazer. E aí Moisés, então, como nós sabemos, vem, recebe as tábuas, e ele fica irado quando desce e vê lá na planície o povo com um bezerro de ouro. E por ele ter quebrado as tábuas, Deus faz Moisés voltar ao monte. E aqui na caminhada eu fiquei pensando nisso, como deve ter sido subir o monte carregando as tábuas. Mas Moisés vem por uma segunda vez, e aí Deus escreve nas tábuas. Primeira vez Deus dá as tábuas para Moisés. A segunda vez Moisés dá as tábuas para Deus, mas Deus escreve nas tábuas aquilo que ficou como o grande monumento do monoteísmo. Nós não podemos esquecer que a grande contribuição do Monte Sinai para a humanidade é que neste local Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos. E se o mundo cumprisse somente esses 10 mandamentos, nós já teríamos um mundo completamente diferente. Direto do Monte Sinai para você na Bíblia, no contexto. Valeu! Uma vez que não é possível provar que este seja o Monte Sinai, tanto a tradição quanto a arqueologia usa a geografia, que tenta provar que lá foi o local do evento. Essa planície que nós vemos do topo do Monte Sinai é a planície atribuída como local que as tribos de Israel acamparam para que Moisés pudesse subir e então voltar trazendo a ordem de Deus.